Boa tarde a todos. Não sei se todos me conhecem, eu sou Fernando Cunha, estou coordenador do Instituto de Estudos Avançados Polo de Ribeirão Preto. Hoje teremos um evento muito relevante para a comunidade ribeirão-pretana, uma honra para o IA coordenar esse evento. Iremos debater as estratégias de combate à dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, dando ênfase ao desenvolvimento de vacinas para o tratamento de doenças e alterações genéticas para o controle do mosquito. Essa atividade é uma antecipação do IA ao Dia Mundial de Saúde, que será celebrado na próxima quinta-feira, 7 de abril. Sabia? E visa trazer informações relevantes ao cenário atual do nosso município, que, segundo a Secretaria de Saúde, registrou nos 2 primeiros meses deste ano mais de 15 mil casos de dengue e mais de 2.500 pessoas com suspeita do vírus da Zika. Antes de apresentar os nossos palestrantes, gostaria de agradecer à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que nos atendeu prontamente com o empréstimo desse auditório, à Pró-Reitoria de Graduação, que nos cedeu o técnico e os equipamentos necessários para a gravação, aos membros da SUSEM, que aceitaram o convite, que está aqui presente, ao nosso presidente da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina, professor João Santana, às demais autoridades, e também gostaria de agradecer enormemente ao João Henrique e o Rafael, os quais são efetivamente responsáveis pelo funcionamento do IA de Ribeirão Preto. Nossos debatedores hoje serão a professora Margarete Capurro, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e o professor Jorge Calil, diretor do Instituto Butantan. A professora Capurro iria participar por videoconferência devido às questões de saúde na sua família. Então, ela ia fazer a primeira apresentação, vamos deixá-la para o final, por uma questão de dificuldade de roubar o IP da Câmara aqui. Ela é professora do Departamento de Parasitologia da USP e coordenadora do projeto Aedes aegypti transgênicos. Eu tenho enorme expectativa sobre a apresentação da doutora Capurro, porque hoje eu estava abrindo aqui a internet para ver umas questões de data e encontrei na Wikipédia que em 1902, Oswaldo Cruz foi indicado por responsável da saúde pública do estado do Rio de Janeiro. Ele começou uma enorme campanha chamada Caça-Mosquito, que era para controlar o Aedes aegypti, causadora da febre amarela naquela época. Isso em 1900, ou seja, 1903, já passaram mais de 120 anos. É a campanha que nós temos hoje em dia, ou seja, usando quase que os mesmos métodos daquela época. Quando eu estava brincando com o professor Calil, o que nós vimos é que o mosquito evoluiu. Diz que naquela época ele voava no máximo 2 metros e não voava para cima. Hoje ele voa para cima, voa mais de 5 metros de distância, ele só criava em água limpas e hoje ele cria em qualquer água. Ou seja, está claro que esta maneira de controlar o mosquito não trará muito sucesso. E a apresentação da doutora Capurro vai trazer as tentativas, que os grandes avanços de biologia molecular que possam permitir nós termos uma nova abordagem no controle do mosquito. Nós vamos começar com o professor Calil. Tenho absoluta certeza que é dispensável apresentá-lo, mas porque ele é um dos mais brilhantes imunologistas do mundo, especialista em imunogenética e imunopatologia, fez doutoramento em biologia humana pela Universidade de Paris, é atualmente professor titular de imunologia clínica e alergia da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto Coração, diretor do Butantan, e também presidente da União Internacional das Sociedades de Imunologia, né, que certamente é uma grande honra para o Brasil ter o presidente dessa união, um brasileiro, que certamente faz uma enorme divulgação do país. Então, abrir a palavra, eu convido o professor Calil para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado, professor Fernando Cunha. Muito obrigado pela presença de todos. Vejo vários faces amigas, amigos de longa data, de grandes lutas, e meus colegas aqui da Universidade de São Paulo. Eu sempre gosto muito de voltar a Ribeirão Preto. Eu acho que o astral desse campus aqui é importante. Me lembra muito o astral de muitas universidades altamente produtivas em todo o mundo. E realmente é um prazer estar aqui e poder falar com vocês um pouco sobre esse desenvolvimento que nós estamos trabalhando de uma vacina de dengue. O professor Fernando Cunha me fez uma pergunta se eu sabia, 7 de abril, que era o Dia Mundial de Saúde, né? Então, eu vou lhe fazer outra pergunta. O que foi importante no Brasil no dia 7 de abril? Na volta, né? Não sabe? A abdicação de Dom Pedro I, dia 7 de abril também, uma data importante na história do Brasil, para quem gosta de história. Bom, eu vou falar então para vocês, você desculpe que os slides são em inglês, mas nós vamos falar sobre essa vacina de dengue do Butantan, que é uma vacina de vírus atenuado vivo, e é tetravalente contra os 4 sorotipos virais. Aqui nós temos um cartunzinho, um desenho, mostrando os 4 sorotipos, né, da dengue, e ele mostra também já como é que nós fizemos a atenuação do vírus. Vocês veem aqui que tem aqui umas alegorias. Então, aqui o vírus 1, ele tem uma deleção na área de multiplicação viral, que eu vou mostrar depois para vocês. O vírus 2, não se conseguiu uma boa atenuação, então se pegou o vírus 4, que está aqui, e só colocou a parte mais imunogênica do vírus 2 na vacina. O vírus 3, ele tem uma atenuação semelhante aos outros, o 4 também. Então, na verdade, na vacina nós temos os 4 sorotipos virais, mas ele é representado... nós temos 3 com o arcabouço viral do próprio sorotipo, e no tipo 2 nós temos o arcabouço viral de 4 com a inserção dos genes que codificam para a molécula de envelope em cima. Então, só para explicar para vocês porque que foi feita essa alegoria, que é um pouco simpática, ela é didática também, para explicar como é que se trabalha. Eu queria lembrar para vocês sobre a questão de dengue no mundo. O dengue tem crescido enormemente nos últimos anos em todo o mundo, muito devido também a essa proliferação do mosquito, a que o professor Fernando Cunha falou no início, e o vírus está mais difícil de matar, ele prolifera, e existe uma contaminação crescente em todas as zonas tropicais do mundo, o que faz com que se acredita, segundo essa publicação do Nature, que existam mais do que 300 milhões, segundo os últimos dados do OMS, foram 390 milhões no ano passado de casos de dengue em todo o mundo. Vocês vejam que é um número muito impressionante, é 390 milhões, é quase 2 vezes a população do Brasil de casos de dengue no mundo. E a população que está a risco chega por volta de 3 bilhões de pessoas, seria metade da população da Terra, que moram nos países tropicais, sabendo que o vírus agora ele começa a crescer e começa a se expandir em regiões não tão tropicais assim. Vocês veem que o Brasil é uma dos lugares que tem uma altíssima incidência, assim como é também toda a região da Índia, o Sudeste Asiático todo. Na África, vocês veem que só está a Nigéria aqui nesse gráfico como tendo uma alta incidência. Vocês sabem por quê? Porque a Nigéria tem um sistema de saúde mais organizado. Vocês lembram quando teve o ebola, teve alguns casos, eles logo conseguiram resolver. Então, existe notificação na Nigéria. Nos outros, a gente não tem notificação, muito por ignorância. Provavelmente, os casos são subdiagnosticados. Você sabe que tem muitos casos de dengue que não são diagnosticados. Então, quando a gente vê também a distribuição dos diferentes sorotipos, a gente vê que os 4 sorotipos, praticamente, eles circulam
em todas as regiões do mundo. E isto varia de ano para ano quais são os sorotipos que vão aparecendo. E o que a gente sabe também é que a primeira infecção, o quadro clínico pode ser importante, as pessoas ficam se sentindo muito mal durante algum tempo, com febre, dor retroorbital, etc. Mas os segundos casos, eles são, às vezes, mais perigosos, porque tem mais frequência de nós termos uma dengue hemorrágica. E eu vou voltar daqui um pouquinho com a explicação por que a gente acha que a segunda pode ser. Em todo caso, a resposta imune protetora contra a dengue, ela é soro específica. Sempre que tem sorotipo, é porque a proteção é soro específica. Então, se você teve dengue tipo 1, você vai ter anticorpos contra o vírus da dengue, mas só vai ter vírus neutralizantes contra o sorotipo 1. Se você tiver depois sorotipo 4, você não tem anticorpos, tem que fazer anticorpos que sejam contra o sorotipo 4. Depois parece que diminui, muito provavelmente que exista alguma reação cruzada entre os diferentes sorotipos, mas isso ainda é mal conhecido. Então, quando nós olhamos a distribuição dos sorotipos que nós temos no Brasil, vocês podem ver que a gente começou, quando começou a realmente identificação dos sorotipos, que começamos muito mais com o sorotipo 3. Depois o sorotipo 3 quase que desapareceu e tem pouquíssimos casos hoje. Isso muito provavelmente porque um grande número de pessoas ficou imunizado, então ela corta a cadeia de transmissão do sorotipo, né? Mas como passa algum tempo, às vezes as pessoas, a memória imunológica se vai um pouco, volta a aparecer às vezes até o mesmo sorotipo. Então, hoje em dia nós temos principalmente dengue 1 que está circulando e também um pouquinho, dengue 4, e isto varia de lugar, de região para região no Brasil. E a gente acompanha isso porque é muito importante, vocês vão ver, que nós, quando testamos, nós temos que testar contra os 4 sorotipos. Então, nós temos que distribuir de tal forma a população de voluntários nos testes clínicos, de tal forma que isso represente os diferentes sorotipos. Uma outra coisa que é importante é nós vermos qual é a idade das pessoas que têm dengue no Brasil. Então, a distribuição das idades é muito semelhante à distribuição das idades da população em geral. Não existe uma predileção por uma determinada idade, diferentemente do que ocorre no Sudeste Asiático e na Índia, onde essa doença ela é mais frequente em crianças. Então, uma explicação que é epidemiológica, é que no Brasil, simplesmente, nós ainda não estamos com a população brasileira toda já vacinada e exposta à dengue, o que faz com que a distribuição seja a mesma. Já na Índia, como eles têm dengue há muito tempo, as pessoas que têm um pouco mais de idade já foram contaminadas, e aí são mais as crianças que se contaminam. Mas a doença ainda, em países como a Índia, é muito mais importante do que no Brasil. E eu queria lembrar para vocês também que, geralmente, essas doenças, apesar de atacarem, elas não olharem nem raça, nem religião, nem nível social, sempre as pessoas mais pobres são mais vulneráveis. Por quê? Porque é nos lugares mais pobres em que se tem um pior controle da proliferação do mosquito e que as pessoas vivem mais perto uma das outras, e o mosquito, que como o professor Fernando Cunha já disse que ele é meio preguiçoso, ele não gosta de voar nem muito alto nem muito longe, mas se as pessoas estão muito perto uma da outra, se faz mais facilmente a ligação de uma coisa com outra, e com isso as pessoas se contaminam mais. Então, isso aqui para dizer para vocês que se nós tivermos uma vacina, a vacina tem que cobrir as diferentes idades, e nós temos que testar também nas diferentes idades, né? Seja criança pequena, seja adolescente, adulto ou terceira idade. Com relação ao vírus, né? Bom, primeiro você sabe que o vírus ele é um vírus de RNA, né, que é transmitido por mosquito.
Nós temos, como eu falei, 4 sorotipos distintos. Esses sorotipos são devidos a polimorfismos que ocorrem numa determinada região da glicoproteína do envelope, né? E essa proteína E, que é a proteína estrutural principal, é contra a qual são feitos anticorpos protetores. Eu já falei um pouquinho sobre as manifestações da doença, pode ser desde ser assintomático até o que chama de dengue, propriamente dito, que é muito caracterizado, tem um pouco de rastro cutâneo, febre e mal-estar geral. E essas são aqui é o genoma, então, do vírus, e contra a proteína do envelope é que nós fazemos os anticorpos neutralizantes. Agora, estudos que eu vou mostrar mais adiante, mas eu já quero avançar para vocês, por que nós achamos que essa vacina funciona melhor, ou vai funcionar melhor do que outras vacinas? É que todo o arcabouço, como eu falei para vocês no começo, é feito com as proteínas virais propriamente dito, as proteínas não estruturais. E resultados que eu vou mostrar um pouquinho aqui, mas que eu ainda não posso mostrar tudo porque a gente tem que publicar, a gente mostra que a resposta celular é muito importante contra as proteínas não estruturais, principalmente dirigidas contra a NS1, o que faz com que, se você usa híbridos virais com outros vírus, você não tem uma boa resposta celular e, com isso, você também tem uma resposta humoral que não é significativa e que então não se criam anticorpos neutralizantes contra a proteína E. Mas eu vou voltar a isso aqui. Esses conceitos eu acho que são muito importantes para a gente entender por que as vacinas funcionam ou não funcionam. Né? Se nós olharmos historicamente, os vacinólogos, eles sempre se preocuparam somente com a produção de anticorpo, mas a gente sabe que tem dados cada vez mais crescentes na literatura que mostram que uma boa resposta celular é importante, não só como auxiliar na produção de anticorpos, mas também pela atuação direta antiviral, tanto de células TH4 como de células CD8 citotóxicas. Então, voltando à estrutura do vírus, né, E é a proteína principal e a principal alvo dos anticorpos, e aqui está a distribuição de como é que seriam as proteínas, as diferentes proteínas que compõem o vírus. Contra E, que são feitos anticorpos, e os 4 sorotipos se dão por polimorfismos, ou seja, variações de aminoácidos que estão na proteína E. Se acredita, a teoria mais plausível, por que o indivíduo, depois da primeira doença, da primeira dengue, na segunda dengue, ele pode ter esse fenômeno de uma doença mais grave hemorrágica, é porque a viremia, a quantidade de vírus seria maior. E por que a quantidade de vírus seria maior? Porque existiria um fenômeno chamado de enhancement, o aumento, né, que seria anticorpo dependente. Como é que isso funcionaria? Você teve um dengue, você produz anticorpos contra o dengue, mas esses anticorpos não são neutralizantes. Mas eles se ligam de tal forma no vírus que facilitam a entrada do vírus nos monócitos através do receptor FC das imunoglobulinas. E ao entrar no monócito, esse é o ambiente ideal para esses vírus se multiplicarem. E com isso nós temos um aumento maior de viremia, com isso nós temos uma diminuição maior do número de plaquetas, que é comumente visto na dengue e que pode levar à dengue hemorrágica, que pode ser fatal e que a gente tem, é o grande problema, digamos, das pessoas que têm dengue na população. Então, nós vemos há muito tempo, no Instituto Butantan, trabalhando numa vacina de dengue e que foi desenvolvida no Butantan a partir de estudos feitos inicialmente no Instituto Nacional de Saúde, no Laboratório de Doenças Infecciosas, e que trabalharam fundamentalmente nessa atenuação do vírus. Aqui no Instituto Butantan, nós pegamos esses vírus atenuados e fizemos o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento clínico, e que eu vou explicar para vocês como é que foi feito isso. Então, por que desenvolver uma
uma vacina de vírus atenuado contra a dengue. Se vocês quiserem, depois eu posso discutir também o que a gente pensa a respeito de Zika, que pode ser um pouquinho diferente. Mas com relação à dengue, por que uma vacina atenuada? Porque a gente sabe que ela teve sucesso em outras flaviviroses. O caso mais típico é a febre amarela, que é uma vacina que se usa aí há 70, 80 anos, uma vacina que é relativamente bastante segura, existem alguns pouquíssimos casos de acidente com a vacina da febre amarela e é muito eficaz. E também da encefalite japonesa, que também tem bons resultados com a vacina atenuada. A vacina atenuada, a gente sabe que ela induz uma boa resposta tumoral e uma boa resposta celular, e que a apresentação dos antígenos e epitopos está na sua conformação original, o que é importante. Ela se espera que ela induza uma proteção que dure por muito e muito tempo, né? Diferentemente, às vezes, de vacinas que são de proteínas ou de pedaços de proteína ou mesmo de vírus completamente inativado. Elas induzem uma resposta que é menor, né? Vocês veem que nós estamos agora vivendo em São Paulo o problema da H1N1, apesar de ter muita gente vacinado, né? Se bem que quem está vacinado... Eu acho que eu não peguei o H1N1, porque eu sou vacinado todos os anos, porque a minha mulher pegou o H1N1 e eu não peguei dela. Mas agora a resposta a gente sabe que ela é relativamente curta, tanto é que todos os anos, aí, desde que houve aquela gripe suína, a H1N1 continua sendo um dos componentes da vacina sazonal que é produzida no Butantan e distribuída à população, né? Falar nisso, ontem o Butantan já começou a distribuição da vacina, já distribuiu 4 milhões de doses de vacina para o estado de São Paulo. Nós não tínhamos distribuído antes, porque eu gosto de dizer, apesar de que isso aí pode depois bater em mim, mas o Ministério levou 7 meses para assinar o contrato de vacina com o Butantan, que é uma instituição nova que começou, só tem 115 anos, e que nunca tinha feito, né? Então demorou 7 meses. Viva a burocracia. Bom, ela é relativamente econômica para produzir, porque como o vírus é atenuado, você não precisa colocar grandes massas virais, porque ele vai se multiplicar. E o Instituto Butantan, hoje em dia, ele sabe muito bem como fazer o crescimento do vírus em condições economicamente viáveis, e tem todo o desenvolvimento industrial. Eu tenho formação de cientista mais fundamental, eu sempre achei muito bobagem esse negócio de desenvolvimento industrial. Eu achava que o que interessava é só a descoberta inicial. Mas muitas das descobertas iniciais elas não dão produtos porque a gente não sabe como viabilizar a produção desse produto que a gente queria. Então, isso aí é uma realidade que é crescente, e eu tenho certeza que o professor Fernando Cunha, aqui, que gosta de trabalhar em Drug Discovery, ele está sempre preocupado como é que nós vamos fazer com que essas drogas possam efetivamente virar produtos. E, para isso, o desenvolvimento industrial é fundamental. Então, nós trabalhamos muito tempo no desenvolvimento industrial dentro do Instituto Butantan. Ou seja, como produzir e ter bom rendimento, como purificar e ser algo que seja viável e passível de aprovação pelas agências regulatórias, e como que a gente transforma isso num vírus estável, porque esses vírus são muito instáveis. E o vírus, como inicialmente o NIH fez, ele vinha congelado. Agora, você imagina se eu tiver que usar uma vacina congelada no Brasil, vocês imaginam chegar aqui em Ribeirão Preto uma carga de vacina congelada, com essa temperatura amena que tem aqui. É muito difícil. Então, nós temos que trabalhar com produtos liofilizados. E não é nada disso que eu estou falando para vocês, é trivial. É claro que a gente não apresenta como se apresenta uma parte científica, mas tudo isso foi desenvolvido no Butantan, e hoje nós temos uma vacina liofilizada, estabilizada, e que é economicamente viável. E a gente sabe também que ela pode ser altamente imunogênica e que pode requerer uma simples dose para obter esses níveis de resposta como a gente quer. Então, a parte das estratégias de atenuação, né? Antigamente se fazia atenuação por múltiplas passagens em cultura de célula e pegando o vírus mais atenuado, foi assim que se fez para a poliomielite, mas hoje em dia, como a gente sabe
quais são as áreas do vírus que estão ligados diretamente com a sua proliferação. A gente pode fazer deleções dirigidas numa determinada região do vírus, né, que é a região delta 30, perto da região 3' do genoma viral, e com isso a gente sabe, tem muitas chances de atenuar. Isso é utilizado para outros vírus também, né? Nós estamos fazendo isso, por exemplo, agora, nesse momento, lá nos nossos laboratórios, no que se refere à Zika. E quando a gente não consegue a resposta que a gente quer, a gente sempre pode fazer as quimeras, como eu expliquei para vocês. Quer dizer, você pode pegar o arcabouço genômico e viral estrutural de um vírus e colocar um gene de outro vírus. Isso é uma tática utilizada por vários sistemas virais, né? Os vírus de estomatite, por exemplo, são utilizados, o mesmo vírus do sarampo, eles são utilizados como base para a produção de outras vacinas. No caso do ebola, por exemplo, a vacina que teve um resultado muito bom aí em fase 2 e fase 3, é justamente com esses vírus híbridos. Então, nós podemos fazer a quimerização, nós fizemos quimerização, como disse, mas usamos as quimeras utilizando como arcabouço viral o próprio vírus da dengue. Então, se nós formos ver as vacinas que existem atualmente e que estão disputando a posição de ser a vacina que venha resolver, talvez, o problema da dengue, nós vamos ver que tem a vacina da Sanofi Pasteur, que já está registrada, e que é uma quimera em que o arcabouço viral são as proteínas da febre amarela e foi colocado a proteína do envelope no vírus da febre amarela. Existe a proposta da Takeda, que está em testes clínicos, está terminando fase 2, vai começar a fase 3, em que o arcabouço viral é todo do vírus 2 da dengue e que tem a proteína E dos diferentes sorotipos. E tem a nossa proposta, que é a NIH Butantan, em que nós temos o vírus 1 e 3 e o 4 são diretamente atenuados e o vírus 2 é quimérico, como eu já expliquei várias vezes para vocês. Então, quando tem uma proposta de vacina como essa, nós temos que fazer todos os testes pré-clínicos que sirvam como prova de conceito em roedores, depois em primatas, e que mostram que essa vacina pode ser realmente utilizada em gente. Eu vou fazer rapidamente um resumo de todos os dados pré-clínicos que foram feitos com os monovalentes, ou seja, com cada um dos sorotipos. Se viu, se nós colocássemos um esquide, um camundongo esquide humanizado, colocando a vacina, a gente via que o vírus ele crescia pouco, né? E ele não replicava muito, a viremia não aumentava muito. Porque o grande problema do vírus atenuado é se ele escapa e começa a proliferar, ele não pode ser utilizado como vacina. Em animais rhesus, se viu que os níveis de viremia eles eram muito baixos, quase indetectáveis, mas que era imunogênico, que é isso que a gente quer com uma vacina atenuada, ou seja, ela tem que se multiplicar um pouco, mas não pode dar muita viremia e tem que ser imunogênica. E com relação aos mosquitos, né? Então, os mosquitos, eles tinham uma habilidade restrita de se infectar com esse vírus e eles não transmitiam muito bem. Se a gente mandava o mosquito picar alguém que tinha sido vacinado, ele não se infectava com a vacina. No desenvolvimento, foi feito um grande número de propostas de atenuação. Então, tanto a deleção direta delta 30, como eu falei para vocês, ou o teste de vários tipos de quimeras que foram testados em camundongos e depois foram testados em macacos, e, mesmo assim,
depois de testar em todos os testes pré-clínicos, ainda se chegou com um número relativamente elevado de candidatos que poderiam ser os candidatos vacinais, e que foram testados em fase 1 em humanos. Então, aqui eu vou fazer um comentário para vocês. Isso aí foi feito nos Estados Unidos. E eu vou mostrar um outro teste que foi feito nos Estados Unidos também. No Brasil, para a gente passar disto aqui para cá, é super difícil. Isso está dizendo para uma pessoa que trabalha com isso há muitos anos. Por quê? Porque as nossas entidades regulatórias, elas têm muito medo. E é importante que se diga isso. Elas têm muito medo, porque se elas aprovam, primeiro, se dá qualquer problema, até nós, entre cientistas, vamos dizer, está vendo? Ó, os caras foram fazer cobaia humana e não tinham certeza. Mas veja que aqui, eles estão testando, eles não tinham absoluta certeza que isso, pelos estudos de macaco, mostrava que era seguro e que era imunogênico, mas eles queriam ver qual era o mais imunogênico deles, utilizando os monovalentes isolados. E, às vezes, nós temos esse receio, eu posso falar para vocês, fez com que esse estudo, que tinha que estar muito mais avançado, levasse um tempo enorme para que ele avançasse. Então, daqui foram testados todos esses candidatos de fase 1, aí foram selecionados o número X, que foram feitas as composições já tetravalentes, então já não eram mais monovalentes como aqui, já começaram a ser feitas combinações de tetravalentes, até chegar no que se achou que deveria ser a melhor combinação dos 4 sorotipos. Eu não vou mostrar os resultados brutos para vocês aqui, que isso por si só seria já um dia só de seminário, mas eu quero dizer para vocês que isso aqui passou por um longo processo de isolamento, até a gente chegar e ver que, por exemplo, o melhor vírus para dengue 1 é o que tinha essa deleção em delta 30, assim como o vírus 4 também, mas já o vírus dengue 3 não foi suficiente essa deleção, teve que se estender essa deleção para que o vírus ficasse atenuado, e no dengue 2 não se conseguiu uma boa deleção e por isso que se usou o arcabouço da dengue 4. Entenderam? Bom, aí com esses 4 sorotipos, se começou a trabalhar naquilo que se chama o produto que se quer terminar. Aqui, na linguagem regulatória mundial, se chama Target Product Profile, TPP. Isso aí o pessoal regulatório, eles conhecem muito bem, eles sabem onde é que nós queremos chegar. Isso é super importante, porque nós, cientistas, nós não somos muito organizados quando chega nesse negócio. E a gente quer testar, ainda tem 10 ideias nesse nível aqui. Aí tem que ter alguém regulatório que diz, agora chega. E nós vamos fazer qual é o nosso produto. E vamos fixar num para poder avançar. Então, com esse produto aqui, se começou a trabalhar e nós começamos já a imunizar, mais uma vez fase 1 e depois fase 2. Bom, não vou entrar muito nesses detalhes aqui, mas, em todo caso, as seroconversões eram de números bastante elevados, tanto em fase 1 como em fase 2. Você está cuidando do meu tempo aí, Fernando? E, quando a gente vacinava, tinham alguns indivíduos que tinham essas pintinhas aqui, ó, né, que a gente chama de um rash cutâneo. Então, esse rash cutâneo, muitas vezes as pessoas não viam, mas o médico olhava, estava procurando o rash cutâneo e achava. Né? Isso é uma reação pequena, e que tem várias vacinas que pode ter rash cutâneo, inclusive o sarampo. Agora, se vocês forem ver, é bem diferente do rash cutâneo da dengue. Esse aqui é o rash cutâneo da dengue. Né? Mas o atenuado, porque ele repete um pouquinho a doença, ele pode dar um rash cutâneo pequenininho. Quando foi testado, então, depois de uma dose só, em teste clínico de fase 1, em indivíduos que nunca tinham visto o flavivírus ou que já tinham visto o flavivírus,
Vocês veem que para 40 indivíduos que foram testados, os níveis de seroconversão são bastante elevados, com níveis de anticorpos neutralizantes bastante elevados, um pouquinho mais baixo para dengue 2 para indivíduos que nunca tiveram contato com flavivírus, mas mesmo assim bastante elevados, de tal forma que a gente diz que os indivíduos que já tinham tido flavivírus, mais de 85% tiveram uma reação forte, medida por anticorpos, para os 4 sorotipos virais. Isso que nunca tinham visto por volta de 75%. Então, esses resultados são bastante elevados. E aqui, só para implicar um pouquinho com a concorrência, se colocou os dados da Sanofi. E uma outra coisa que se observou é que os indivíduos que tinham aquele rash que eu mostrei para vocês, geralmente fazem uma resposta tetravalente muito importante. Os que não têm rash, alguns fazem, mas apenas 2/3, comparados com os quase 90% do que tem rash. Então, por isso que se fala um pouquinho no happy rash, ou seja, que é bom que tenha rash. Quer dizer, as mães, às vezes, elas sabem disso também. Às vezes, elas observam quando a criança está com um pouquinho de rash depois de vacinar, diz, ó, bom, pegou, né? Aqui também pegou. E tem várias vacinas, como eu disse para vocês, que pegam, elas têm um pouquinho de rash. Então, não chega a ser um problema maior. E a gente viu que também que dar 2 doses não melhorava muito, porque a pergunta era, será que se eu der 2 doses, as pessoas que não responderam bem na primeira aumenta muito? E a gente viu que a vantagem não é muito maior de dar uma segunda dose. Sempre que tem vacinas com muitas doses é complicado, né? As mães é que sabem. E você sabe que vacinação funciona bem em criança e velho, né? E você sabe por quê, né? Eu tenho uma teoria. É por causa das mulheres que cuidam bem das crianças e dos pais quando ficam velhos. Porque adolescente é uma desgraça para tomar. A idade da maioria de vocês aqui, eu faço qualquer campanha de vacinação, ninguém vai se vacinar. Inclusive hepatite B, outras coisas, cada vez que faço campanha. Porque vocês acham que não vão ficar nunca doentes, certo? Quer dizer, doente é para os outros e jamais para nós, né? E isso é um problema sério. Aí a mãe não consegue levar vocês para vacinar. É um problema sério quando a gente faz campanhas no Brasil. Campanhas no Brasil são super eficazes para crianças e para velhos. A gente chega aí em 95% a 98% da população. Quando vai fazer HPV ou hepatite B, é uma desgraça. Aí tem um estudo que foi publicado, só saiu agora, acho que semana passada, e que deu bastante mídia, que eu não sei se vocês viram, que foi um estudo também que foi feito nos Estados Unidos e que eu não conseguiria fazer aqui no Brasil, as unidades regulatórias não iam deixar, que é o seguinte. Vocês lembram que eu disse para vocês que eles não conseguiram atenuar bem o vírus 2, que o vírus 2, quando ele foi tentado atenuar, ele ficou muito agressivo ainda, e por isso que foi feito aquele híbrido com o vírus 4. Pois muito bem, nos Estados Unidos eles conseguiram permissão do FDA para fazer o seguinte, vacinar todo mundo e depois ir com uma dose da doença do vírus 2, que não foi atenuado, e injetar nas pessoas. E ver o que acontece. O que vocês acham? Vocês seriam voluntários? Aí se viu que o vírus 2 ele faz uma viremia que é bem razoável, e foram então colocados 48 sujeitos, 24 receberam a vacina e 24 receberam o placebo. 6 meses depois, injetado o vírus mais ou menos atenuado, não muito. E o que aconteceu? Os indivíduos placebo, que receberam o placebo, 100% teve viremia, comparado com os que receberam a vacina, 0%. E viremias razoáveis. Né? E a apresentação de rash, né, que é um sinal também da doença, 80% nos placebos e 0% nos indivíduos que foram vacinados previamente. Mesmo que o tipo 3 não dá 100% de sorologia positiva depois da vacinação, os que receberam esse desafio para
para o sorotipo 2, quer dizer, eles foram, todos eles, protegidos contra a doença. Então, isso aí mostra que realmente a vacina funciona, mesmo com desafio do vírus vivo. Esses estudos que têm desafio de vírus vivo ou bactéria viva, seria impossível a gente propor no Brasil. Todos os países latinos têm dificuldade de fazer isso, mas os países anglo-saxões fazem, inclusive injetam malária, injetam febre tifoide. A Inglaterra tem vários estudos, o que permite com que eles vão mais rápido. Sem dúvida, tem risco também, isso pode ser discutido. Então, as conclusões dos estudos dos Estados Unidos é que a vacina funciona, aparentemente, né, que pouca viremia e que muitos sujeitos ficam vacinados. E a nossa vacina do Instituto Butantan, ela é, como eu disse para vocês, ela é estabilizada e liofilizada, contém 13ª unidades formadoras de placa por 0,5 ml da dose do vírus. E nós fizemos um desenho de uma fase 2, composta de 2 etapas, que eu vou mostrar para vocês, que foi também aleatorizada e duplo cega e controlada. E o nosso objetivo era avaliar a segurança e a imunogenicidade da formulação liofilizada. Então, isso aqui foi feito fundamentalmente no meu serviço da Faculdade de Medicina, com o Dr. Esper Calaz, e mais o serviço de pediatria também da Faculdade de Medicina, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. Nós fizemos 300 voluntários, entre 18 e 59 anos de idade, e em duas etapas, né? A primeira etapa foram imunizados 50 indivíduos, sendo 20 com a forma líquida, 20 com a forma liofilizada e 10 com placebo. Então, nós estamos comparando a forma que a gente desenvolveu com a outra forma. E a gente fez uma vacinação e uma segunda 6 meses depois para ver se tinha, de novo, alguma vantagem de ter 2 doses. E a segunda etapa, nós pegamos indivíduos que eram positivos e vacinamos 40, sendo 23 com a forma liofilizada e 17 placebo, e pegamos de qualquer sorotipo, independente de qualquer coisa, 210 indivíduos e colocamos 140 liofilizados e 70 placebo e fomos olhar. Então, o que nós sempre temos bastante preocupação, e faz parte do estudo, é ver quais são os efeitos adversos. E vocês podem ver que teve alguns indivíduos que tiveram dor de cabeça, muitos indivíduos, 68%, que tiveram racho cutâneo, né? Como 68% é mais ou menos a quantidade, vocês lembram que pouco menos, talvez 20% receberam placebo, isso significa que realmente o pessoal reagiu muito bem. E nós não recebemos nenhum outro sinal que chamasse atenção, preocupação do ponto de vista médico. E na fase 2 também, o que mais apareceu foi o racho cutâneo, mas muita gente, eu vejo 53%, e algumas pessoas com dor de cabeça também, que é um sintoma da dengue, mesmo com ela atenuada. As respostas CD8, elas são importantes contra todos os indivíduos, vocês veem que tem uma resposta importante contra a proteína NS1. E os dados também mostram que existe uma soroconversão que é importante, tanto na forma líquida como na forma liofilizada, que chega para 1 e 2 por volta de 90%. Aqui, a dengue 3, vocês vejam que a soroconversão, apesar dos números serem reduzidos, ela é mais baixa na forma líquida do que a gente conseguiu na forma liofilizada, e que os números são bastante expressivos. E a gente observa também uma ativação celular T, que é importante lá por volta do 12º dia nos indivíduos soronegativos. Os indivíduos soropositivos, a resposta CD4 é menos evidente, mas a gente vê um aumento significativo das células CD8 desses indivíduos. Também a gente detecta bastante produção de interferon
gama, mostrando e de TNF-alfa, mostrando bem que nós temos uma resposta celular que é importante com esse vírus atenuado. E aí, nós fizemos a fase 2, foi aprovado, e fomos para a fase 3. Então, o estudo de fase 3, né, nós ainda continuamos acompanhando os indivíduos que receberam fase 2, mas nós fizemos uma proposta de fase 3, e para isso utilizamos a mesma vacina que nós utilizamos anteriormente. Então, a fase 3 estava previsto começar em outubro de 2015, mas atrasou e começou realmente em fevereiro. Serão testadas 17 mil pessoas em 14 centros clínicos distribuídos em todo o país, com uma dose só de vacina, e nós vamos acompanhar por 5 anos. E nós vamos olhar se os indivíduos estão realmente protegidos contra a dengue. E para isso tem toda uma... Eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso aqui vai ser muito enfadonho para vocês, mas existe uma série de controles que são feitos, e nós vamos olhar também a resposta humoral e celular, evidentemente, não só contra o vírus inteiro, como contra peptídeos virais, etc., controles. E nós queremos saber, 5 anos, para ver quanto tempo que demora essa proteção, se houver proteção, que nós acreditamos que teremos proteção. Esse estudo ele já está devidamente registrado nos estudos internacionais, através desse clinicaltrials.gov identifier. A gente pode ver todos os estudos que têm algum valor, têm que ser registrados aí. E a gente está esperando que a eficácia seja acima de 80%, e assim que nós desenhamos o estudo, né? Pelas 450 participantes de duas idades, e depois o resto, e vamos acompanhar tudo, sempre em 2 fases. E o que nós estamos olhando? A eficácia, então a prevenção de dengue sintomática, a segurança, e também ver outros sinais, como se o indivíduo que já foi doente antes, ele se imuniza melhor ou pior, se existe um aumento de eficácia dependendo do sorotipo, e assim por diante. Tem vários itens que estão sendo analisados. Isso aqui são a distribuição das pessoas, eu não vou entrar muito nisso. Existe todo um sistema de randomização, ou seja, de aleatoriedade, que é feito por um sistema de computador, que é conhecido mundialmente, que a gente comprou. E, fundamentalmente, então, a gente vai fazer o que a gente chama de acompanhamento ativo, o que significa a gente ir ver o doente que tem algum tipo de febre e fazer todos os testes laboratoriais, etc., para ver se ele realmente está dengue ou se ele está protegido. Como é que nós estamos? Então, nós já produzimos todas as vacinas, nós fomos aprovados pelos diferentes comitês de éticas locais, pela CTN-Bio, fomos aprovados pela Anvisa, pela CONEP, e o financiamento foi aprovado. Vocês talvez tenham visto uma cerimônia aí há uns dias atrás, eu assinando o financiamento com a Presidente da República, mas ainda não chegou o dinheiro. Esse é o grupo que está envolvido, tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Brasil, e eu queria salientar, aqui, dentre todas essas pessoas, o Dr. Alexander Precioso, que é o meu diretor de ensaios clínicos do Instituto Butantan. Se tudo der certo, em breve teremos uma vacina para dengue, desenvolvida no Brasil, feita por brasileiros, para resolver um problema brasileiro, o que faz muito bem para a ciência brasileira, e espero que a gente consiga trazer isso para o nosso país. Muito obrigado. Bom, gente, infelizmente, nós não vamos poder ter a apresentação da professora Margarete, porque ela estaria dando a apresentação antes da cirurgia familiar dela. E como nós tivemos uma dificuldade aqui, desapareceu o IP, que não sabemos qual a causa, nesse momento ela já está participando da cirurgia, então, infelizmente, ela pediu desculpa, nós entendemos, obviamente, que ela não vai poder fazer a apresentação.
Eu vou pedir autorização depois dela, para que ela possa disponibilizar a apresentação para nós, e se depois nós podemos, uma segunda oportunidade, convidá-la para fazer a apresentação, que eu acho que é muito importante. Dito isto, eu abro a apresentação do professor Calil para perguntas, comentários. Isabel? Eu tenho uma pergunta e um comentário. Obrigada. A pergunta é, não ficou muito claro para mim o que você quer dizer com indivíduos experimentados em flavivírus, porque eu estou interessado em saber, especificamente, se a vacinação prévia para a febre amarela interfere na eficácia. Não interfere, então. Você não sabe. Então, o que é experimentado com flavivírus? Pessoas que nós vamos fazer todas as serologias para os diferentes flavivírus, em uma coorte grande que nós vamos ter. A mim interessa, inclusive, saber se o indivíduo, se Zika interfere ou não, porque agora, com o Zika, se chikungunya interfere ou não interfere, ou se uma própria pré-exposição a algum sorotipo da dengue possa, de alguma forma, interferir na vacina. E também quero saber se o indivíduo que foi vacinado por febre amarela no passado também interfere ou não. Então isso não é sabido ainda. São todos flavivírus e a gente gostaria de saber a interferência. A gente não sabe muito bem essas questões de interferência, e essa amostra de 17 mil pessoas vai poder tentar responder muitas dessas perguntas, porque eu espero que até lá a gente tenha também um bom teste sorológico para Zika e distinção entre Zika, chikungunya e dengue por teste sorológico de qualidade, que por enquanto nós ainda não temos, né? Nós só temos testes de presença viral, são todos baseados em PCR, e a gente tem que ver um pouquinho de cicatriz imunológica para poder interpretar todos esses casos. Mas não existe nenhum estudo epidemiológico mostrando que quem foi vacinado para a febre amarela, que tem muita gente no Brasil vacinado, é menos suscetível à dengue. Esse estudo não foi feito. Não tem. Mas seria Na verdade, fácil, se você for ver, nós não aproveitamos essas epidemias de dengue para resolver muitas dessas perguntas científicas, né? Porque a gente também se organiza em coortes que são caras, né? São caras para fazer e o nível de financiamento da ciência brasileira não está para isso tudo. Mas isso quer dizer, eu acho que esse tipo de estudo a gente vai poder ter material biológico para responder muitas dessas perguntas. Bom, e o comentário é só para ajudar vocês diante das agências regulatórias, né? Tem um precedente que talvez até você conheça, do vírus vacina para vírus respiratório sincicial de recém-nascidos, e que era morta, porque ninguém tinha coragem de fazer uma vacina atenuada, e ela criava esses anticorpos enhancing, facilitadores, né? E daí eles testaram uma vacina viva, atenuada, e aí fez anticorpos neutralizantes de alta afinidade e não induzia enhancing. Então, uma razão para defender a vacina atenuada. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a vacina atenuada é muito importante, mas, se vocês quiserem, a gente pode discutir também os perigos que eu vejo de a gente fazer uma vacina atenuada para a Zika, que a gente está trabalhando também, mas que eu acho que pode ter alguns probleminhas. Outras perguntas ou comentários? Professor João? Mas o pessoal fala em Zika, vacina de Zika, ninguém sabe nem como é a resposta imune contra a Zika. O que protege esse anticorpo, se é linfócito, a citocina, etc, etc, etc. A minha pergunta é se isso não está muito naive, muito ainda não explorado para a gente falar em vacina quando a gente não conhece nada de Zika. Se você for ver todas as vezes que eu falo, quando me pergunto sobre questão de vacina, eu digo, nós temos muitas perguntas científicas que não estão respondidas para Zika, então a gente não pode prever quanto tempo vai demorar para ter uma vacina, se é que um dia vai ter. A gente não sabe se o sistema imune se ele clareia, a gente sabe que a viremia ela é poucos dias e baixa, e desaparece. Mas o vírus fica escondido, aparentemente, porque a gente encontra na urina, no sêmen, na saliva, no leite materno. Então, você tem toda a razão. A gente não sabe exatamente como é que tem. O que tem é que
muitas das vacinas elas foram meio que descobertas até não utilizando os conhecimentos clássicos científicos. Foi método tentativa e erro. Nós não temos muito tempo, João, de esperarmos responder todas as perguntas para ver a abordagem mais lógica de fazer a vacina. Nós temos que fazer um pouquinho empírico, tentativa e erro. Por uma razão. Não sei quantas meninas aqui na sala podem estar grávidas, mas microcefalia é um problema sério. Se nós tivermos uma geração de brasileiros com retardo mental por microcefalia ou por outras questões, é muito sério. E a Zika deve passar, segundo modelos matemáticos que eu vi num estudo de Oxford, a Zika deve estar presente no Brasil há uns 4 anos, talvez 5. Depois ela vai desaparecer. Mas o estrago pode ser muito grande nesses 4 anos. Sobretudo, se houver a persistência viral, que é uma coisa que você colocou, como existe em vários outros vírus que a gente sabe, e que pode causar dano. Então, nós temos que tentar fazer tentativa e erro por vários tipos de vacina, e eu acho também que a gente tem que produzir anticorpos ou monoclonais ou heterólogos. Heterólogo é o mais evidente, a gente faz isso para a raiva há 150 anos, pode fazer para a Zika, e lá no Butantan a gente está trabalhando, mas talvez monoclonal também. Eu acho que a gente tem que ter todo um arsenal de coisas na mão, e enquanto que essas perguntas estão sendo respondidas, que tem que ser respondidas, eu te dou plena razão. Calil, pergunta aqui. Professor, um prazer receber o senhor aqui na nossa instituição. Eu sou Juliana, e minha dúvida é justamente em relação à viabilidade econômica e de tempo, prazo, para a produção do soro do Zika, para uma situação mesmo de emergência, situação de gestantes mesmo, né? Olha, eu acho que, em termos de viabilidade econômica, se mostrar eficaz, eu acho que o custo para uma família, para uma sociedade de uma pessoa com microcefalia com retardo, ele é tão grande, financeiros e emocional, que a gente daria um jeito. Porque isso foi a primeira preocupação quando eu falei com o ministro. Mas isso vai sair caro. Eu acho que não necessariamente. Se nós soubermos direitinho como produzir esse soro e obter esse soro com altos títulos. A gente já está trabalhando. Nós temos uma fábrica nova no Instituto Butantan que consegue processar uma quantidade de plasma bastante grande. E os cavalos podem ser utilizados por bastante tempo. É claro que os volumes são muito grandes, mas eu acho que vale a pena se pensar, porque eu acho o desgaste muito grande. Eu acho que também os monoclonais, que também são caros de serem utilizados, se calcula aí, talvez o tratamento possa custar 4 ou 5 mil dólares. É caro, mas olha o preço de novo do desgaste de Zika. Já tem gente trabalhando com monoclonais, nós estamos trabalhando, o Instituto Butantan, a gente faz monoclonais humanos já há algum tempo, através de plasmablastos. Agora, tem outros grupos, eu vi, recentemente eu tive uma visita de uma empresa americana, que aparentemente eles já teriam um anticorpo contra a Zika, e que eu acho que vale a pena a gente tentar e se associar e participar do estudo para ver se fica barato, pelo menos para o Brasil, né? Tem muita gente que diz assim, não, americano... Não, a gente tem que se associar, dar a possibilidade de provar que funciona e mais pegar parte da propriedade intelectual, se for o caso, para poder fazer no Brasil com relativo baixo custo. Exatamente. Guillain-Barré, inclusive, sempre que eu falo de dengue, a gente termina falando mais de Zika que de dengue, né? Mas o Guillain-Barré é super interessante, porque aparentemente, clinicamente, ele tem uma apresentação que é diferente, e nós temos que estudar também, João, já que nós estamos falando sobre Zika. Eu tenho uma suspeita que o vírus possa atacar diretamente o nervo, como ele tem esse tropismo neuronal, porque ela apresenta mais rápido que a Guillain-Barré clássica, e ela responde mal ao tratamento com imunoglobulina endovenosa, o que me faz pensar que é uma apresentação diferente de Guillain-Barré, que pode estar associada
pelo tropismo direto do vírus, mas eu teria que provar isso. Eu precisava ter tempo para fazer esses experimentos. Doutor Calil, muito obrigado pela sua presença entre nós. Eu sou estudante de graduação aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da nossa querida e amada USP, e nós estivemos aqui reunidos recentemente com a doutora Ana, presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, e ela nos abrilhantou com a sua palestra, junto com a doutora Dalari, e nos deixou, assim, apreensivos, porque somos 13º em pesquisa no Brasil, e, ao mesmo tempo, ela convidou-nos a melhorar a nossa qualidade nas nossas pesquisas. Então, eu trouxe para o senhor uma pergunta de casa, já que eu gosto de militar nessa área de ética, de bioética, e o senhor mencionou a aprovação da CNT-Bio, e eu até fiz uma colinha aqui. O modelo bioético principialista para a análise da moralidade da pesquisa científica envolvendo os seres humanos é satisfatório? E, se for ou não, o que nós podemos fazer para melhorar, doutor? Essa é uma pergunta muito boa e muito profunda, para responder apenas para um pesquisador aqui, médico pesquisador biológico. Eu acho que a ética ela evolui com a moral da sociedade, não preciso lhe dizer isso, já que pensa sobre as questões éticas, e, com o passar dos anos, existe uma evolução que eu vejo que é muito clara no pós-guerra até agora, que o mundo na guerra, digamos, exposto às atrocidades da guerra, logo no pós-guerra era uma sociedade que admitia bastante risco pelas vantagens que se poderiam aferir com os riscos. Eu acho que nós fomos evoluindo durante o século XX, até o final do século XX, começo do século XXI, em que nós queremos passar por uma sociedade sem risco. Agora, sem risco, se nós não tivermos risco, nós não temos as vantagens que nós podemos ter ao admitirmos algum risco e testarmos novas hipóteses. Então, eu acho que existe, em termos de sociedade, em termos ambientais, um posicionamento que é muito pendular no mundo e na cultura, que é bastante conservador hoje, o que faz com que alguns experimentos não sejam admitidos, porque se diz que nós não podemos expor uma pessoa humana, ou mesmo animal, né? A gente tem recebido cada vez mais a questão animal, não podemos expor a nenhum tipo de risco. E não se olha a vantagem que é decorrente deste risco. Então, nós aqui, por exemplo, nesse tipo de estudo, o risco ele é muito minimizado, né, pelos todos os estudos que a gente fez. Mas o que é surpreendente, por outro lado, é a quantidade de gente que era voluntário para testar uma droga que não é droga, que é o caso que nós vivemos no nosso país e que, do ponto de vista ético e evolução de moral, nós tínhamos que pensar que era a fosfatanolamina. Fosfatanolamina, nós não tínhamos dados coerentes científicos que nos levassem a fazer experimentação humana, quanto mais a administrar isso como uma droga. Pois a quantidade de gente que queria fazer a experimentação em si mesmo, nos seus familiares, era enorme. E você pergunta com que base ética, com que base científica, né? Nós fizemos uma proposta, o Ministério pediu que um grupo de cientistas se reunisse, nós fizemos uma proposta de experimentos cruciais para decidir se a gente avançava ou não. Pois, apesar disso, o poder importante legislativo aprova uma lei em que permite a utilização de uma droga. Onde é que está a ética? Quer dizer, esses senhores, eles fizeram essa sua pergunta ética? Onde é que está a ética de fazer alguma coisa dessas? Passando por cima e por todos? É uma vergonha para o nosso país. E isto é motivo de chacota quando a gente vai no exterior. Quando eu vou lá de gravata mostrar os nossos resultados e toda a preocupação, quando eles apresentam, como essa, por exemplo, a fosfatanolamina, em que se passa por cima de tudo e de todos,
para a utilização de uma droga. E agora eu vou até mais longe para lhe responder isso aqui. Como médico e chefe de um serviço hospitalar, nós recebemos, às vezes, ordens judiciais de utilização de medicamentos. Nós fizemos um estudo sobre a indicação se estava apropriado ou não. Em 70% dos casos, as ordens judiciais estavam inadequadas para a utilização da droga. Mas um paciente ele vai no médico e diz, vamos testar a droga X. O médico não conhece, porque são drogas geralmente novas, e dá a receita. Esse indivíduo vai para um juiz de quinta categoria, quer dizer, pega um advogado de porta de cadeia, um juiz de quinta categoria, dá a ordem judicial e nós, como hospitais universitários, temos que cumprir. E o remédio é caro e a indicação inadequada. Existe ética nisso? Não existe. Então, eu sou contra que, assim como eles lá brigam lá entre os poderes, lá dos 3 poderes, não sei o que mais, existe também um poder que é o poder do conhecimento. E esse poder do conhecimento ele tem que pautar nas questões éticas. E é claro que o risco ele tem que ser minimizado, mas eu sou favorável que exista sempre a possibilidade de fazer testes com risco, desde que ele seja controlável, porque é assim que a gente vai progredir contra as doenças que são mais sérias. Não sei se eu respondi de acordo. Professor Calil, o João Santana tem uma nova pergunta aqui. Fala, Joãozinho. Na verdade, eu não tinha, não. Ele que me passou aqui na marra. É porque eles não querem que acabe logo, João. Não, é que eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, né? Isso. Eu vejo esse negócio. Você nunca fez esse papel? Não, nunca fiz. É só comigo, viu? Não, é porque daquela pergunta que eu fiz anteriormente, a gente, de qualquer forma, a gente tem que saber como é que é a fisiopatogenia da infecção, independente se alguém está fazendo vacina, se não está fazendo, se está Claro. fazendo, se o anticorpo protege, se não está fazendo. Eu não acho que a gente tem que ficar esperando nada. Não. Mas o ponto crucial é o seguinte, anticorpos, o pessoal está falando em anticorpo, que nem eu sei de patente de anticorpo, anticorpo não protege. Nós já sabemos que não, tanto que os pacientes têm uma quantidade absurda de anticorpo e tem vírus. Urina vírus, tem urina no sêmen, etc. Então, não protege. Nós já sabemos que o anticorpo não protege. Então, isso é uma afirmação apressada, João. Não. Parece que anticorpo na fase aguda protege, porque Mas tem que ser talvez anticorpo neutralizante. Talvez tenha que ser anticorpo tem que ser neutralizante. anticorpo neutralizante. Mas o paciente tem anticorpo neutralizante. Eu tenho aí, o professor Benedito fala, ele tem anticorpo neutralizante, neutraliza a infecção, etc, etc. Em célula, inclusive in vitro. Agora, esse anticorpo transferido, eu não sei se ele vai... Eu estou achando também... Eu só queria dizer o seguinte, não é uma... Nós temos que ir nos 2 campos. Me parece que está faltando a parte de pesquisa básica em virologia mesmo, pesquisa básica em imunologia. Não é virologia, mas então, Antes de você responder, eu particularmente, só para falar o meu grupo da faculdade, nós estamos trabalhando com vários grupos para tentar estudar a história natural da doença, que é isso que você está falando um pouquinho, né? A história natural da doença, como é que o sistema imune clareia ou não clareia. Estamos estudando essas coisas também. Tem que ser estudado tudo ao mesmo tempo. O que eu quis dizer é que eu não podia esperar para fazer isso antes de testar um anticorpo. E eu posso testar o anticorpo em modelos experimentais animais para ver se tem clareamento, se o anticorpo for neutralizante, evidentemente, antes, claro, de injetar em gente, né? Mas eu acho que tudo tem que ir em paralelo. O que eu quero dizer é que não pode ter a evolução normal que se poderia ter, de primeiro vamos estudar a fisiopatologia, para num estudo racional, como foi feito com a dengue. A dengue você vê, é uma evolução super racional, né? No ebola também não foi muito racional, João. Quando começou o ebola, os caras começaram a testar uma série de coisas. Bom, professor Calil, parabéns pela apresentação. Em termos de advogado diabo, o João teoriza a Vaz, que eu sou um estudante de advocacia, mas eu vou fazer também. Não, mas aqui, o João é um bom advogado. Eu vou, em relação até ao que foi perguntado sobre os testes para se diferenciar a Zika de dengue, eu vou me permitir discordar do senhor. Existe um teste que o senhor falou muito dele aqui, que a gente diferencia muito bem. PRNT. É PRNT, é o teste de neutralização. A gente consegue diferenciar muito bem
dengue, a infecção pelos 4 sorotipos de dengue e do vírus Zika. Isso eu acho que é um teste que está disponível para a gente faz no laboratório com certa facilidade. É um teste ruim, por quê? Porque demora 5 a 7 dias, né, mas que, no fundo, a gente realmente consegue diferenciar. E o que a gente tem observado dos pacientes com Zika é que eles fazem títulos de anticorpos muito altos, mas muito altos. Assim, a experiência nossa é assim, acima de diluições de 1 para 5 mil. Neutralizantes. Neutralizantes. E, em segundo ponto, é sobre o soro. Eu também, aí eu concordo com o João, que eu tenho minhas dúvidas que ele vai funcionar para prevenir uma infecção transplacentária. Porque o que a gente sabe? É que, durante o período de incubação, a pessoa não tem nenhuma manifestação clínica, e esse vírus já pode ter infectado a placenta, já ter atravessado a placenta e já está causando uma infecção fetal. O que a gente talvez possa fazer com o soro é minimizar o efeito dessa infecção. Mas eu acho que prevenção mesmo, a gente vai conseguir só mesmo com uma vacina. O que eu acredito até que não seja muito difícil, eu espero que eu esteja correto, porque é apenas um sorotipo, né? Do mesmo jeito que nós temos uma vacina muito boa para a febre amarela, é possível que a gente consiga fazer uma vacina também muito boa para esse vírus. Muito obrigado pelos comentários. Sem dúvida alguma, o PRNT ele faz a distinção. O que eu quis dizer é que o PRNT, apesar de fazer a distinção, ele é bastante trabalhoso para que a gente responda a todas essas perguntas que seriam muito mais facilmente respondidas se nós tivéssemos um teste sorológico mais fácil. Todos os nossos testes aqui são baseados em PRNT. E eu não publiquei fase 2, os resultados de fase 2 que estão produzidos em setembro, porque tem alguns PRNTs ainda que a gente está repetindo, refazendo. Eu não preciso lhe dizer, para ver título, tudo isso, quando a gente está testando 300 indivíduos, em vários momentos de coleta, é um teste muito trabalhoso. A reprodutibilidade ele é mais ou menos, mas sem dúvida alguma, do ponto de vista da qualidade da informação, se é neutralizante, não tem. O que eu quis dizer aqui, não me desculpe se não foi claro, é um teste sorológico em que eu pudesse distinguir a cicatriz, digamos, imunológica, quer dizer, IgG, de específica Zika e dengue de uma maneira rápida, para que eu possa fazer testes soroepidemiológicos em grande quantidade. E está todo mundo trabalhando nisso, porque eu acho que todo mundo vê o interesse, tanto científico como médico, disso. Então, estamos trabalhando para isso. E vamos ver. Com relação ao anticorpo, eu concordo com todas as críticas que vocês fizeram. Nós não temos muita coisa para fazer, veja. Ou a gente faz a vacina, ou faz anticorpo, ou vai para um antiviral. Nós estamos trabalhando em todas as áreas. Nós estamos screenando possíveis antivirais, inclusive como a gente está começando a entender mecanismo de invasão viral na célula, etc., como é que a gente pode interferir. Agora, eu volto a dizer, são coisas experimentais. É possível que não dê certo. Agora, eu não quero ficar parado também, porque, para mim, para eu fazer, eu não faço nada, né, mas eu fico aqui falando, mas para o Instituto Butantan fazer um soro anti-Zika não é muito complicado. E se nós tivermos modelos, nós estamos buscando modelos experimentais, a gente pode experimentar relativamente rápido. E pode controlar. Se nós conseguirmos minimizar o efeito do vírus, eu acho que é uma grande vantagem. A gente usa fragmento FEB linha 2, a gente acredita que isso vai passar também em placenta. Se a gente diminuir a carga viral que, porventura, passou, no caso da Zika, fazendo também tem que ser um pré-natal muito organizado e bastante sequencial para ver se tem a presença viral em pessoas que tiveram contato. E eu acho que nós temos uma grande vantagem. Qualquer coisa que a gente faça minimizar essa doença vai ser. Agora, eu concordo que existe muita possibilidade de que isso não dê os resultados que a gente quer, mas isso não impede que a gente, no meu entender, que a gente tente. Pergunta aí.
Boa tarde, professor. Obrigada pela sua apresentação. Gostaria de voltar na vacina da dengue. E a minha maior preocupação, todas elas são atenuadas, né? Em relação à instabilidade que alguns sorotipos apresentaram, que o senhor sabe bem que é a instabilidade do 2, por isso de toda a quimera, e a da Takeda, que usou toda a quimera, justamente por conta do risco dessa instabilidade. Como ainda existe chance, essa é a minha preocupação, né, em relação ao daqui para frente. Vocês não experimentaram mais, não viram, não que vocês não fizeram experimentos, mas de ver, visualizar ou de presenciar essa instabilidade em outros, nós estamos vendo aí as mudanças virais, né, em relação a se tornar virêmico, mais virêmico ou não, né? Essa é uma maior preocupação. E em relação à extrapolação das outras vacinas que estão sendo testadas ou já aprovadas, que o senhor falou do grupo soro em relação a ter uma segunda dose ou não. Tá? Então, aquele grupo foi visto, foi comparado a resposta de segunda dose num grupo que é soro negativo, que eu entendo o soro negativo aos 4 sorotipos, né? O grupo soro negativo e o não. Se realmente no grupo soro negativo, que tem uma resposta menor, principalmente ao 2, nesse grupo uma segunda dose não caberia, visto a experiência que a gente tem da Sanofi, que é o grupo que responde melhor, quem já experimentou ter dengue no passado, né? Então, essas duas perguntas. Obrigada. Sem dúvida, são perguntas bem relevantes. No que se refere à estabilidade do produto, né? Como nós somos muito industriais também no Butantan, né? Quer dizer, além dos cientistas, a parte industrial tem feito testes de estabilidade do vírus liofilizado e guardado, e depois de reestabelecido, o tempo que ele fica viável. E eu posso dizer exatamente isso para você, se nós olharmos os registros, isso é absolutamente controlado e faz parte de todo o processo, inclusive, de solicitação de fase 3, para ver o tempo que se pode esperar na ressuspensão até a administração da vacina. O que eu posso dizer é que ele tem se mantido estável, sim, nos diferentes. A gente sempre tem medo dos sorotipos 2 e 3, essa observação é super apropriada e não temos tido problema. Com relação a uma segunda dose, principalmente para o vírus 2, eu acho também muito apropriada a questão, e se a gente olha pelo PRNT, existe realmente uma certa melhoria exclusivamente no 2, quando se faz a revacinação. Então, essa pergunta nos atrapalhava muito, e por isso, quando foi feito aquele teste que eu mostrei para você, de apenas uma dose e depois desafio com o vírus 2, a pergunta que nós nos colocávamos, e que eu não tive tempo de explicar aqui, era se o indivíduo que não tinha um PRNT elevado com 2, se ele estaria protegido. E, é claro que é um pequeno número, foram 20 indivíduos. Os 20 indivíduos, mesmo os que não tinham anticorpos em PRNT elevados, estavam protegidos, sim. Né, provavelmente por uma conjunção de anticorpo mais resposta celular que eu falei antes. Então, a gente acredita que esteja tudo indo no bom caminho, mas a resposta mesmo para essas perguntas bem relevantes vai ser na nossa fase 3. Calil, você parece que 20% dos pacientes não desenvolveram resistência. Vocês tentaram agrupar esses pacientes? Existe possibilidade de agrupá-los? Foi tentado agrupá-los, idosos, novos, o tipo de infecção, alguma coisa assim? Não, nós não vimos nenhum padrão, mas você sabe que eu, como imunogeneticista, né, eu estou curioso para ver nas amostras aí de quando a gente fizer, se isso está ligado com algum gene de suscetibilidade de resposta imune, algum marcador HLA ou coisa desse tipo. Mas, por enquanto, nós não temos uma resposta do que é. Não é por faixa etária que a gente tenha visto isso até agora. E, às vezes, o indivíduo não responde bem contra o vírus, responde bem contra o outro. Não é que ele não responde, quando responde contra os 4, né? Em termos de anticorpo neutralizante. Eu, pelo meu viés de imunogeneticista, eu diria que isso aí são genes de controle de resposta imune, pode estar ligado ao HLA, a gente vai ter que ver isso com o tempo. Bons papers. Gente, eu quero agradecer a presença de todos e realmente agradecer enormemente ao professor Calil. Dentro dessa
crise de saúde pública, a quantidade de convites que ele recebe, ele deixar São Paulo para estar aqui, realmente nos honra muito a Faculdade de Medicina, honra todas as unidades do campus e principalmente o Instituto de Estudos Avançados da USP. Muito obrigado, professor.